busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar tudo mais em Deus, A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, estou grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. Esta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o estou em paz. Oi, boa noite. Estamos aqui começando mais um dos nossos cultos semanais, oração, estudo bíblico, louvor. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Você prestou atenção nessa música que deu início ao nosso culto?
Ela diz: pode cair o mundo, estou em paz. Que realmente essa seja a sua realidade hoje. Que não importa o que está acontecendo em torno de você, não importa os problemas, as angústias, mas que o seu coração esteja em paz, cuidado pelo nosso Deus. Eu quero convidar você a fazer uma leitura bíblica agora, que é de um texto bem conhecido, nós vamos recordar. Vamos ler juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tem uma parte desse texto que é muito interessante e que fala assim, olha: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem mau. Não se preocupe com vingança, não se preocupe com alguém que está fazendo mal contra você. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele trará paz para o seu coração e ele vai resolver todos os seus problemas no tempo certo, porque só ele sabe o tempo certo. Então, descansa no Senhor. Tem um hino que com certeza você conhece, se você já é cristão há algum tempo, e que diz assim: haja paz na terra, a começar em mim. Que seja essa a minha oração e a sua oração nessa noite. Haja paz na terra, a começar em mim. Vamos louvar o nosso Deus? Como você sabe, nós estamos no mês de missões mundiais. E nós vamos agora assistir a um vídeo da campanha, um testemunho missionário. E logo depois desse vídeo, o pastor Alex, que é o nosso pastor de missões, vai trazer a mensagem dessa noite. Vamos seguir então.
missionários, eu, Pablo, cardiologista, Marília, dermatologista, somos pais de Lucas e Davi e também somos responsáveis por um projeto Fábrica de Esperança, da Junta de Missões Mundiais, que em 2009 foi inaugurada pelo casal Humberto e Elis. Já em 2016, nós recebemos uma doação da Prefeitura de Iambana e conseguimos depois construir uma clínica através das ofertas enviadas pela Igreja Batista Brasileira. E hoje nós podemos atender mais de 100 pacientes por dia. A nossa clínica, ela tem algumas atividades médicas, entre elas são 5. A ortopedia, cardiologia, dermatologia e dentista. Nós temos um laboratório de análises clínicas e realizamos diversos tipos de tratamentos. E também tem uma coisa muito legal que acontece, que é o tratamento do pé torto congênito. A criança, ela chega na clínica, ela não pode andar, ela tem as perninhas tortas, não sei se você já ouviu falar disso, mas ela teria condenada durante toda a sua vida a ser uma pessoa, como eu poderia dizer isso, aleijada, simplificando, os pezinhos tortos. Então, lá a gente coloca o gesso e troca a cada semana e os pezinhos vão voltando para o lugar certo e elas podem andar. É um tratamento que parece um milagre. Na verdade, é um milagre porque Deus se faz presente em todo o tempo conosco. É importante dizer que onde nós estamos não tem outra clínica especializada. Nós somos a única clínica especializada em toda a região. Tem outras clínicas, mas de atendimento de médico generalista, mas clínica especializada somos apenas nós. Com relação a um projeto que nós iniciamos esse ano, um projeto de capelania, que é realizado através da nossa irmã Astu, que é uma irmã senegalesa, cristã. Ela atua dando uma palavra cristã no início dessa atividade para os pacientes, na língua dos pacientes. E também durante a jornada de trabalho, ela permanece em permanente espírito de oração. Claro, toda vez que o paciente está precisando de um acolhimento mais próximo, de uma oração, a Astu, ela sempre tem sido muito solícita em abordar, em ajudar, em dar uma mão de acolhimento para esse paciente. Aqui nós vivemos sobre uma batalha espiritual muito grande, então nós precisamos dessa força de oração. E nós entendemos que a capelania realmente faz toda a diferença na nossa clínica. Nós temos também um período de devocional, que acontece todos os dias no início do funcionamento da clínica. Então, antes de começar toda a atividade, nós nos reunimos com todos os funcionários e fazemos um período de oração, de intercessão, de busca, de adoração, porque Deus é o centro do nosso trabalho. É para Ele, por Ele, que nós fazemos tudo que fazemos aqui. Então, nós estamos aqui porque Ele quer que estejamos. Amém. E o que faz diferença na nossa vida é estar com Ele na nossa frente, realizando esse trabalho. Tem sido um privilégio compartilhar os valores do reino aqui nesse país. Amém. E é muito importante que você faça parte disso conosco, porque sozinhos nós podemos fazer porque estamos com Cristo, mas juntos nós somos muito melhores. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como eu costumo dizer, é um prazer estar com você aí. Talvez você esteja me assistindo pelo celular, pela TV ou pelo computador. Independente disso, estamos juntos pelo reino de Deus. Um reino que é muito maior do que nós, um reino que é atemporal, que tem como rei o Senhor de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura e é um prazer ter você aí comigo, ou você aqui comigo, se posso dizer assim. Como os irmãos sabem, tenho trazido para as nossas reflexões de quartas-feiras, aqui para o nosso culto de oração e adoração ao nome do Senhor, uma mensagem, ou na verdade uma série de mensagens com o tema Os Milagres de Jesus e aquilo que eles têm a nos ensinar. E eu escolhi justamente essa série de mensagens, pois nós sabemos que o Senhor Jesus realizou grandes maravilhas no meio do povo no período que esteve junto de nós. Ele realizou grandes coisas na história da humanidade,
e eu tenho certeza que elas já inspiraram o seu coração, assim como elas inspiram o meu. Elas já transformaram possivelmente a sua vida, assim como elas transformaram a minha vida. E eu acredito que cada uma dessas ações, cada uma das palavras que estão ali guardadas nos evangelhos podem e com certeza poderão nos ensinar muito no decorrer de toda a eternidade. Então, essa mensagem hoje, a mensagem que eu escolhi, o texto que eu escolhi, é um texto muito conhecido. É um texto que possivelmente você já ouviu em alguma pregação, em algum estudo e talvez até mesmo em alguma música, já que o mesmo já inspirou algumas canções e alguns louvores ao nome do Senhor. O texto escolhido para a nossa conversa desse momento é o texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 até o verso 52. É o texto do cego Bartimeu, como eu disse, um texto muito conhecido. A minha versão, que eu vou estar fazendo a leitura, meus amados, é a NVI, a nova versão internacional. Talvez você tenha uma Bíblia diferente em casa e queira estar fazendo o acompanhamento dessa leitura, acompanhando a leitura na sua versão, na sua tradução, sinta-se à vontade. Mas o texto vai estar sendo projetado na tela e a palavra do Senhor diz o seguinte: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E o chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão, seguindo Jesus pelo caminho. Irmãos, esse texto, como eu disse, é um texto muito conhecido. É um texto que já inspirou diversas canções, é um texto que já inspirou diversas reflexões, e é um texto que eu acredito que tem muito a nos ensinar. O primeiro ponto que eu acho muito interessante, e eu acho importante frisarmos aqui, é quem é esse homem que Jesus realiza esse milagre, né? Esse cego que pede o auxílio e o socorro do Mestre e é atendido por ele. Por que eu digo que isso é importante? Por quê, na verdade? Porque raras são as exceções, e ele aqui é uma delas, que nós temos algum tipo de conhecimento das pessoas que passaram por Jesus, foram curadas por Jesus, né? E nós temos algum relato, ou nós temos algum tipo de conhecimento de quem eles eram. Porém, o texto, por mais que seja um texto de poucos versículos, dá um pequeno brief histórico de quem era esse homem que pede o socorro e acaba sendo atendido pelo Senhor Jesus. O texto vai dizer que ele, Bartimeu, era filho de Timeu, né? De acordo com o historiador Flávio Joséfo, Timeu, pai desse homem, era possivelmente um dos grandes generais do exército de Israel. Após a tomada do Império Romano, né, após o domínio do Império Romano sobre Israel, como os irmãos sabem, como já é de compreensão, já falei sobre isso em outras oportunidades, o Império tomou para si Israel, mas ele tinha uma forma de governo e ele tinha uma forma de dominância totalmente diferente. O Império estava totalmente envolvido na realidade de Israel. Israel tinha a sua liberdade ainda de exercer a sua própria religião, tinha a liberdade de ter o seu governante, que era seu rei, que era Herodes, mas tudo isso se submetia ao Império Romano. Porém, o Império Romano não poderia permitir que um de seus povos escravos, um de seus povos dominados, tivesse um exército. Então Timeu, pai de Bartimeu, é destituído de seu cargo.
ele perde a sua riqueza, ele perde o seu status, e vai se dizer, Flávio José vai escrever, que ele é um dos homens que se torna um revolucionário. Ele é um dos homens que ainda tenta fazer algum tipo de movimento contra o Império. Porém, o Império Romano não poderia permitir que isso acontecesse. Timeu é assassinado e, por conta do castigo que foi realizado contra ele, a sua família acaba pagando, e seu filho Bartimeu, de acordo com a tradição histórica, tem os seus 2 olhos arrancados. Por isso esse homem era cego. Nós vamos chegar na comprovação bíblica disso lá no final do texto, mas com calma nós vamos falando sobre isso. E também se entende como o filho tem os seus olhos arrancados por castigo. Ele não é morto, porém ele recebe e precisava receber do Império alguma forma de continuar vivendo, alguma forma de continuar se sustentando para que não morresse. Então ele recebe do Império uma capa, essa mesma capa que é citada no texto, que permitia que ele mendigasse no meio do povo, que permitia que ele vivesse, né, dessa história, ou na verdade desses restos que aqueles que poderiam estar ali entregassem a ele. O texto não fala muito além disso sobre a vida de Bartimeu, o texto não representa muito, e nós não temos muito sobre a história desse homem, desse menino que se torna um homem. O texto não fala como a vida dele foi, mas eu e você conseguimos conjecturar que um homem que perdeu seu pai por conta do Império Romano, um homem que perdeu seus olhos por conta do Império Romano, um homem que teve que mendigar para conseguir sobreviver por conta do Império, é um homem que tinha uma história e uma vida destruída. É um homem que possivelmente sofreu e foi consumido, ou pode ter sido consumido pelo ódio durante toda a sua vida. Porém, é também um homem que se mantém firme em sua fé, se mantém firme em sua crença, se mantém firme na tradição que talvez seu pai tenha passado a ele, que talvez ele tenha ouvido, né, na história de seu povo. Nós conhecemos e sabemos como a tradição oral era algo importantíssimo para o povo judeu. Não é à toa que Bartimeu vai fazer essa ligação de Jesus de Nazaré, Jesus, o nosso mestre, com o rei Davi, um homem que levou Israel à sua glória, um homem que levou Israel talvez ao seu momento mais poderoso militarmente falando, já que seu pai fazia parte do exército de Israel. Talvez seu pai tenha contado a ele durante muito tempo, ou enquanto estava vivo, as histórias que ele tinha ouvido também de como os valentes de Davi enfrentaram os exércitos filisteus, de como Israel em diversos momentos foi vitoriosa em grandes batalhas. Talvez seu pai tivesse o sonho de conquistar grandes vitórias para Israel, assim como foi com o rei Davi. E essa ligação e esse entendimento de quem Jesus era para Bartimeu, esse entendimento que Jesus era esse que poderia transformar a vida dele, que poderia transformar, né, a situação aquilo tudo que estava acontecendo com ele, ou talvez trazendo um pequeno refrigério, traz diretamente essa ligação de Jesus com a figura do rei Davi. E é muito interessante, irmãos, e eu sempre falo sobre isso, como Jesus sutilmente age no meio do povo, como Jesus recebe o povo, como Jesus, de forma tênue, de forma amorosa, de forma misericordiosa, recebe as dores e todo o sofrimento que aquele povo passava enquanto ele estava ali caminhando entre eles. Pois quando ele escuta Bartimeu, quando ele entende e percebe que aquele homem chamava por ele, pedia socorro e misericórdia por ele, nós sabemos, irmãos, e entendemos quem Jesus era. Nós sabemos que ele já conhecia aquele homem por conta da sua natureza miraculosa. Nós sabemos que Jesus, sendo Deus, já conhecia a história daquele homem, já sabia tudo aquilo que iria acontecer. Mas nós entendemos também que ele se compadece e pede à multidão que
que aquele homem fosse trazido até ele. E como os irmãos podem notar, né, já falei sobre isso quando falamos sobre o homem próximo ao tanque de Betesda, já falamos sobre isso em outras oportunidades. Jesus sempre reconhece aqueles que estão diante dele como um indivíduo à parte, como um indivíduo totalmente diferente dos outros. Por isso ele sempre, e os irmãos podem perceber, sempre vai perguntar àquelas pessoas que vêm até ele: o que queres que eu te faça? Jesus era soberano, onisciente, onipotente, onipresente, assim como Deus, mas também totalmente homem naquele momento. E ele sabia e conhecia a história e o coração de Bartimeu. Ele sabia o que Bartimeu precisava, ele sabia o que Bartimeu queria, mas ele está ali diante daquele homem para transformar a vida dele. Ele está ali diante daquele homem para restabelecer um pouco de tudo aquilo que o império tinha tirado dele, de tudo aquilo que Roma tinha tirado dele. E aquele homem pede para voltar a enxergar, aquele homem pede para que a sua visão seja restabelecida. E é justamente sobre isso que eu estava falando no início. Algumas versões têm uma tradução diferente, mas mantém a informação. Se os irmãos podem perceber que nesse caso, lá no verso 52, o autor vai dizer que a visão dele foi que ele recuperou a sua visão. Vão ter versões, por exemplo, que Bartimeu vai dizer: Jesus, eu quero voltar a ver, ou mestre, eu quero voltar a enxergar. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele homem via, quer dizer que aquele homem já tinha visto em algum momento. Como eu disse, a tradição histórica entende que Bartimeu teve seus olhos arrancados pelo império. Aquele homem via claramente e foi tirado da luz da vida real para as trevas. E Jesus estava ali diante dele. E ele era o único que tinha a possibilidade de restabelecer a visão daquele homem. Irmãos, nós estamos falando de algo miraculoso. Nós estamos falando de algo que excede o entendimento da humanidade, excede o entendimento da medicina, excede o entendimento da lógica e da física. Nós estamos falando de algo muito além da metafísica, nós estamos falando de um milagre. Nós estamos falando de algo que somente o Senhor Jesus tem a possibilidade de realizar. Então, o texto vai dizer que aquele homem segue Jesus durante aquele período e nós entendemos que ele tem a sua vida transformada. E nesse momento, nós chegamos ao ponto que é mais importante para mim e para você. O que essa mensagem ou o que a história de Bartimeu pode nos ensinar? Nós entendemos que esse homem tem tudo tirado de si. Ele tem a sua família destruída pelo império, ele tem os seus olhos arrancados pelo império, como eu disse. Mas ele não perde, aquilo que vai ser a sua salvação. Ele não perde essa fé que pode curá-lo, essa fé que na verdade o curou. Ele entende e reconhece em Jesus aquele que tem o poder de restabelecer a sua visão. Talvez nesse momento você não tenha tido seus olhos físicos arrancados, mas talvez os seus olhos da fé, talvez os seus olhos que conseguem enxergar aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida tenham sido arrancados. Talvez a situação ou a circunstância que você esteja passando tenha tirado de você a esperança ou a alegria. Nós conseguimos entender que o Senhor Jesus conhece o nosso coração. O Senhor Jesus sabe quem eu sou, sabe quem você é, conhece as suas necessidades. Como eu disse, o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas. A sua vontade é soberana. Mas o Senhor reconhece o nosso coração, Ele reconhece as nossas necessidades. Ele sabe de tudo isso. Só que eu retorno um ponto que eu falei com os irmãos. Ele precisa que eu e você estejamos diante dele pedindo o socorro e a salvação. Esse homem, como eu disse, ele grita por socorro, ele pede socorro, pois ele sabia que se existia alguém que poderia salvá-lo, alguém que poderia transformar a sua realidade, alguém que talvez pudesse restabelecer a sua visão de alguma forma, esse alguém era o Senhor Jesus. Então talvez
para você que não vê esperança, ou na verdade, com certeza, para você que não vê esperança no seu futuro, nessa noite ou nesse momento que você me escuta, escute isso que eu estou te dizendo. O Senhor pode restabelecer a sua visão. A sua fé pode curar a circunstância que está acontecendo nesse momento. Nós cremos na vontade soberana do Senhor, nós cremos que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que a vontade dEle sempre é o melhor para nós. Mas nós também podemos entender, e esse texto é justamente um texto que nos traz essa reflexão, que o Senhor tem misericórdia de seus filhos. O Senhor escuta o nosso clamor, o Senhor escuta o nosso pedido de socorro. Então clame ao Filho de Davi, clame ao Senhor dos céus e da terra, grite por Ele em suas orações se for necessário. E entenda que o Senhor sempre está disposto, conforme a sua vontade, a restabelecer a nossa visão, a restabelecer as nossas vidas diante dEle. E cabe a mim e a você decidirmos caminhar com o Senhor daqui até a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos a este culto de quarta-feira, dia 22 de março, se assim Deus permitiu. Que o seu dia tenha sido um dia de bênção e que, ao estar conectado com este culto, com essa adoração, você possa ser fortalecido na caminhada, na jornada que temos aqui na Terra. Como vocês sabem, estamos em campanha de missões mundiais. Vamos completar a missão. No culto de hoje, dirigido pela Rose, e o texto lido fala do Salmo 37, que fala de alguns verbos que eu gosto sempre de falar: entrega, confia, descansa, espera, e aqueles que fazem isso, eles herdarão a terra. Os mansos, a mansidão, a obediência, a santidade acompanharão sempre eles. Então eu e você, como discípulos de Jesus, andando na verdade, andando em santidade, confiando no Senhor, a gente vive em adoração. A gente vive na certeza da nossa missão aqui na terra. Missão esta que envolve proclamar para todas as nações que só Jesus Cristo salva. Vocês também tiveram a oportunidade de ver um testemunho de um casal que atua na África Ocidental, na Fábrica da Esperança, um projeto que visa acolher pessoas da melhor forma possível. É a sua oferta que chega até lá. São homens e mulheres que Deus chamou para missões específicas, que fazem com que eu e você estejamos presentes lá, mesmo sem nunca ter pisado naquele solo. Esse é o maravilhoso mistério do nosso reino, desse reino que Jesus deu para que eu e você cuidasse dele e fizesse com que ele crescesse a cada dia. Pastor Alex fala então do famoso cego Bartimeu, aquele que buscou Jesus. Ele traz uma reflexão sobre a cegueira, sobre o contexto histórico e como Jesus nos cura. Mas, como diz um ditado, pior cego é aquele que não quer ver. Nós sabemos que a cegueira física ela é muito ruim, mas a cegueira espiritual é desastrosa. Leva as pessoas para as trevas do inferno, do mal, do pecado. E só Jesus que pode lançar luz na vida das pessoas. Nós vivíamos um tempo da nossa vida cegos espiritualmente. E talvez você que me vê nesse momento, participa desse culto, e ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador, você ainda anda nessa escuridão. E eu espero que hoje, ou muito breve, você venha ver como Jesus vê, que o Espírito Santo venha habitar em você e mostrar quem é a verdade, o que é a verdade, para onde a verdade nos leva, e que essa verdade precisa ser também dividida, compartilhada, pregada para outras pessoas. Tá bom, queridos? Que o restante de semana seja abençoado, que você seja instrumento de paz, haja paz na terra, seja você um promotor da paz. Tudo começa em nós. Não queira que os outros façam aquilo que você não faz. Esse é o princípio bíblico que nós aprendemos. Lembrando que no próximo domingo nós teremos o primeiro encontro Conexão Mulheres, e teremos a presença da Dina Fernandes no culto da manhã às 10 horas e às 18 horas irmã Márcia Copanich. O tema desse encontro é mudanças, como lidar com os ciclos da vida.
Esteja em oração, leve convidados, visitantes, familiares, amigos, vizinhos, para que possamos ter um domingo de celebração da nossa fé de manhã e à noite também. Se você faz parte da nossa igreja e ainda não entregou o dízimo do Senhor, a oferta, fique à vontade agora, vai aparecer o nosso Pix. Você que não é membro da nossa igreja, mas tem participado das nossas atividades, fique à vontade também. Temos caminhado progressivamente, levando a mensagem do Senhor Jesus em todos os lugares. Continue orando pelas famílias da nossa igreja, famílias enlutadas e os desafios que nós temos na nossa cidade, tão violenta, tantas tragédias, mas seguros sempre de que aquele que entrega o caminho ao Senhor e confia nele, tudo ele vai fazer, como fez até esse momento. Tá bom, queridos? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, hora do fim, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele